Estamos dando início a mais um programa Entrevista Especial. E hoje nós estamos comemorando 25 anos do Grupo Esperança Viva, o famoso GEV. E o primeiro recuperado, digamos assim, no Grupo GEV, está aqui comigo. É o Márcio Beltrão. Márcio, conta pra gente como foi essa história. Oi, Maria do Carmo, boa tarde. Boa tarde. Pois é, a história, né, de drogadição não preciso contar, né? Só que todos aqueles que chegam na Fazenda da Esperança, que todo mundo no GEV, que está sofrendo, então eu não fui diferente, né? Tive uma vida conturbada e aí acabei me envolvendo com a drogadição, foram 13 anos, né? E graças a Deus, no ano de 2008, né, encontrei o Grupo Esperança Viva, né, que já estava iniciando os trabalhos lá na minha cidade. E aí, depois de muito sofrimento, querendo mudar de vida, querendo parar com aquilo tudo que eu vinha sofrendo, eu tive uma graça de ser acolhido no grupo e de lá até hoje dando continuidade a essa minha caminhada. Já são quase 17 anos. Márcio, é muito difícil a recuperação, a gente sabe. Na fazenda, que a pessoa está ali super protegida, né? Porque está longe da sociedade, longe do álcool, do cigarro, das drogas. E já é difícil, tem gente que não consegue, que vai embora. E você, por que você escolheu se recuperar no GEV, que é no meio da sociedade, lá fora, com todas as tentações ali a todo momento? Na realidade, eu nem sei, eu acho que isso é coisa de Deus. Não foi nem eu que escolhi, deve ter sido ele, né? Porque assim, eu tentava de todas as maneiras parar de usar droga, né? Até às vezes me emociono, porque eu sofri muito, né? Mas aí, graças a Deus, com a chegada do Grupo Esperança Viva, ligado à Fazenda da Esperança, me deram essa oportunidade, né? De fazer essa tentativa. A gente nem sabia o que iria acontecer. E aí eu tive o apoio da minha família, né? Da minha esposa, que na época era namorada, do Grupo Esperança Viva, né? Das fazendas. Eu me envolvi, comecei a participar de tudo, reunião, encontros, visita na fazenda, o que tivesse ao meu alcance eu estava fazendo. E aí, naturalmente, o carisma foi entrando dentro de mim e aquela vontade de ser um homem novo. E aí, assim, eu consegui dar esses passos, não é fácil, realmente, muitos obstáculos que a gente enfrenta, por estar na sociedade, por estar livre, né? Porque quando a gente está dentro da fazenda... Está protegido. Que teoricamente está protegido, né? É muito mais difícil você ter um acesso à droga, ao álcool. A menos, né, que alguém leve lá, né? Isso, alguém, ao menos que alguém leve. Normalmente, assim... E na sociedade não, no mundo fica mais difícil. Então era uma vigilância, no começo é muito difícil porque todo mundo ao seu redor desconfia, né, de você, não acredita, né? Então tem que passar muito tempo. Mas aí eu fui conseguindo galgar mês a mês, dia após dia, viver o momento presente, aquela coisa que a gente... E superando as dificuldades. Não são poucas, não foram e não serão. Com certeza. Né? Porque eu entendi que eu preciso fazer essa caminhada, né? E aí, hoje, embasado em tudo que a gente vive na Fazenda da Esperança, no Grupo Esperança Viva, a gente tem essa sorte, né? Esse suporte hoje, um grupo com 25 anos, que muitas outras pessoas já conseguiram se recuperar. E eu estou aí, na minha caminhada, sabendo que a caminhada é minha, né? Ela é individual, então eu tenho que todos os dias mantê-la, né? Todos os dias me abastecer. Por isso é que eu estou aqui nos 25 anos, porque eu preciso, né? E então, assim, a facilidade, o que foi que aconteceu comigo? Por que é que eu consegui? Porque realmente eu me comprometi com minha mudança. Eu queria ser uma pessoa diferente. Eu queria, né, ser uma pessoa mudar. Eu queria mudar. Tem que querer, senão... Pois é, e aí eu queria, e aí aquele ditado, Deus começou a me ajudar. Porque se eu não quiser, nem ele me ajuda. Não tem, né, jeito. E aí eu consegui. Quantos dias por semana, Márcio, vocês tinham o GEV para você conseguir se abastecer assim, e ficar forte para se recuperar? Interessante, Maria do Carmo. Na realidade, quando eu iniciei a minha caminhada, o GEV só era uma vez a cada 15 dias. Opa! Né? Mas o que é que acontecia? A gente fazia uma unidade muito grande, eu com o Rômulo, né, com o Juliano, que é um dos primeiros ex, comigo, né? Somos os dois primeiros ex de GEV. E aí a gente fazia uma unidade muito boa. Nós temos todas as quartas-feiras a missa, né, que é conduzida pelo Grupo Esperança Viva. Sim. Essa missa
Ela continua até hoje, ela já tem aí quase 17 anos. Nós já participamos Pronto, dela. vocês já participaram quando estiveram lá. E aí essa unidade, né? E aí nós nos encontrávamos, nós participávamos dessas ações, de eventos nas paróquias, missas comemorativas dos padroeiros. No presídio. No presídio. Toda missa todos os festejos dos padroeiros das localidades, que são chamados, nós participamos. Continua assim até hoje. E aí isso aí foi fortalecendo. Visita as fazendas, nós lá em Picos, a gente tem uma sorte muito grande de termos uma fazenda no meio de Picos, né? É maravilhosa a fazenda. Uma em Oeiras e outra oásis, né? É um oásis. Nós temos Oeiras, né? E nós temos Itainópolis. E aí temos a possibilidade de participar dessas duas fazendas, todas as visitas, ou então fazer um momento com os meninos. Então isso aí foi me fortalecendo. E aí, como eu falei para você, o carisma foi entrando, foi conseguindo modificar a minha vida, meu pensamento, deixei lugares e pessoas nesse primeiro momento, né? E aí realmente consegui ressignificar a minha vida. É mais ou menos por aí, essa mudança de vida, né? E hoje eu dou continuidade, participo do Grupo Esperança Viva, vou à missa, sempre estou nas fazendas, uma ou a outra, como a visita é sempre no mesmo primeiro domingo, né? Ou no segundo domingo. Aqui é segundo domingo. Lá também no segundo domingo de cada mês. Aí num mês a gente vai numa fazenda, no outro mês a gente vai na outra, então a gente continua fazendo essa caminhada. Porque como o nome diz, é uma caminhada, eu não posso parar, né? E assim a gente vai progredindo a cada dia, alcançando, e eu me comprometendo a cada dia com essa minha caminhada. Márcio, me diz uma experiência concreta que você tenha vivido lá no GEV, quando você estava se recuperando, que tenha te marcado e que você falou, não, aqui dá certo, eu posso ficar. O que você viu, ouviu, que te marcou, mas um ato concreto. Maria do Carmo, na realidade, são várias experiências que a gente passa, né? Com aqueles que queriam lá buscar ajuda, com aqueles que saíam. Eu tenho uma experiência com um compadre meu, né? Que infelizmente ele já faleceu. E aí, a gente começando essa caminhada juntos, assim, no início da caminhada, ele estava passando uma dificuldade, né? E aí a gente conseguiu juntar com algumas pessoas, a gente conseguiu ajudar ele. E interessante, a gente tinha uma coisa para ser resolvida, né, que era questão de financeira também, e esse negócio foi desentravado e acabou sendo resolvido. E no momento que ele tinha pedido ajuda para a gente, eu estava numa situação não muito boa financeiramente, não estava, mas eu fiz o sacrifício, né, de poder fazer aquela doação para ele, ajudar, contribuir junto com as outras pessoas, a gente conseguiu. E automaticamente o que eu tinha para ser desenrolado, acabou sendo desenrolado e aí a gente acabou. E aí naquele momento ali eu disse, olha, como realmente quando a gente vive a palavra, né? A quem mais dá, né? Quem mais dá, mais recebe. Né? Quem mais tem, mais será cobrado. Então essas palavras realmente modificaram a minha vida. E poder perdoar, poder amar, acolher aquele que estava chegando. Então, as experiências que a gente ia vivendo dentro da fazenda, aquele que não estava conseguindo ressignificar a sua vida, encontrar realmente um novo motivo para viver. E eu conseguia, em alguns momentos, em algumas trocas de experiência com alguns meninos, realmente me marcava e dava continuidade. Na realidade, eu não teria uma experiência só. Seria uma junção de várias experiências vividas todos os dias. Recentemente, na cidade que eu trabalho, onde eu tenho um trabalho hoje, há uns 2 anos, nós estamos em 25, em 2023, um rapaz que vive na cidade, vivia drogado, bebendo, ele me pediu ajuda, né? E aí foi lá falar comigo e ficou impressionado, mas como é que você está aqui? Porque a impressão, como é que você tem uma empresa e foi usuário de droga, eu fico logo... Ninguém acredita que é possível, né? Ninguém acredita que é possível. E aí ele disse, não, pois eu quero... Não, pois se você quiser ir para a fazenda, você faça os exames, tudo direitinho, eu vou lhe deixar na fazenda. Fiz questão de deixá-lo, foi para a fazenda, infelizmente ele não completou o ano, ficou 11 meses, mas saiu e está lá hoje bem.
porque ele está vivendo a palavra, ele aprendeu. Ele continua indo ao GEF? Onde ele mora é um pouco afastado, ele não, praticamente não vai ao GEF. É muito difícil. Mas ele participa do texto dos homens da cidade hoje. Então buscou a espiritualidade, buscou realmente mudar a vida. Que é o que preenche. Que é o que preenche. E aí ele faz e de vez em quando ele vai lá, manda mensagem para mim. Então essa é uma experiência que me marcou, porque com o meu exemplo, né, numa cidade pequena, eu pude mostrar para ele que ele também poderia mudar de vida, que ele também teria essa possibilidade, se ele quisesse. E assim a gente vai, lá teve outro também que pediu ajuda, mas esse infelizmente não. Mas tem um outro lá que eu estou, né, tentando ver se ele... Porque tem que querer, né, Maria do Carmo? Tem que querer. E aí, se não quiser, fica difícil. Mas aí, se não quiser, não tem jeito. Não tem jeito, fica impossível. Não tem então, jeito. Essas experiências de poder abordar, de poder contar um pouco da minha história, mostrar para ele que se eu posso, né? Todos podem. Todo mundo pode. Tem que querer. E você nem foi para a fazenda. E eu nem fui para a fazenda, que né? é muito mais difícil. Que é muito mais difícil. Você está no mundo, você está rodeado de tudo, né? Você está na liberdade, né? Você pode fazer o que você, teoricamente, o que você quiser. Eu já encontrei você várias vezes, mas agora nós estamos no jubileu, né? 25 anos. Como é que estão sendo esses dias? Já estamos no final, para você. Não, maravilhosos, né? De poder reencontrar todo mundo. Lembrar, isso é gostoso, né? Lembrar a primeira vez que vim aqui, em 2010, nos 10 anos do GEV, eram os primeiros 10... A década do GEV foi criada em 2000. Em 2010 tivemos o primeiro aniversário do GEV de 10 anos. Acho que inclusive foi o primeiro encontro com muita gente, se eu não me engano, em 2010. E depois já viemos em 2015, agora em 2025. 2020 não, por causa da pandemia. Por causa né? da pandemia que estava programado para a gente vir. E é sempre uma maravilha. E aí, Maria do Carmo, eu preciso estar na caminhada para poder voltar essas oportunidades, voltar e poder vivenciar essa maravilha que é reencontrar todo mundo, né? Aqueles que eu encontrei um dia aí na fazenda, como o Padre Luiz gosta sempre de falar, né? Esse encontro não é para festejar, é para realmente nos encontrarmos. É a desculpa, né? Para que a gente possa rever as pessoas. Então, é um momento maravilhoso, a gente sai reabastecido. Para mais 5 anos, mais 5 anos para encontrar aqui com a festa dos 30 anos. Vai ser e muito bom, é muito bom. Conhecer pessoas novas, como o Luciano, que você vai daqui a pouco, né, conversar com ele também. Você já conhece há muito tempo e eu conheci a história dele. A gente fez uma unidade muito boa de ontem para cá. E é isso que é maravilhoso, conhecer pessoas novas com as histórias que nos fortalecem também. Porque a história dele me deu mais força, me dá mais força também para entender o que é que aconteceu com ele. E assim a gente vai fazendo, vai trocando essas ideias com aqueles que estão começando na caminhada, um chega e pergunta como é que você fez, e a gente vai caminhando. É isso aí. É isso aí, né? Obrigada. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na fazenda. Aqui na fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Uma textura cremosa,
Um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da Esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da Esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Vamos dar continuidade à nossa entrevista especial nesse momento com um rapaz, um homem, que eu conheci lá em 2003, lá em Passo Fundo. É o Luciano Amarante. Luciano, conta pra gente, né? Como era a tua vida antes da Fazenda e depois? Minha vida antes da Fazenda era uma vida de um jovem feliz, faceiro, né? Até os meus 12 anos, uma vida em família, né? Sempre, claro, aquela dificuldade dos relacionamentos de pai e mãe, mas até que com 12 anos o meu irmão sofreu um acidente de carro, né? Com 19 anos de idade e faleceu. E ali a nossa família ela se desestruturou, dizendo assim, a minha mãe ela não conseguiu mais manter aquele espírito na família realmente, né? E eu também fiquei procurando em todos os meus amigos aquele irmão que eu havia perdido. Então todo mundo que se aproximava de mim eu achava que era meu irmão, então eu tinha confiança total naquelas pessoas e tal. E aí a droga começou a aparecer na minha vida com 13 anos, 14 anos, drogas leves, e eu sempre resistindo. Mas o meu pai sempre teve uma coisa com ele, que quando eu chegava em casa com meu olho vermelho, porque por causa hoje eu sei que é por causa da renite, mas ele sempre, eu ouvi ele falar para minha mãe, né? Não, porque quando eu ia mal na escola, por exemplo, porque esse teu filho é um boleteiro, né? E eu nem sabia o que era maconha com 13, 14 anos, de eu usar. Eu sabia que existia, que usavam, mas eu não usava. E eu resisti nisso até os 18 anos. Aí com os 18 anos eu acabei caindo no mundo das drogas e nunca fumei essa tal de maconha, inclusive, que ele sempre me cobrou. Mesmo? A minha droga era mais pesada, né? Sempre foi uma droga mais pesada. E aí eu fiquei nessa escravidão durante 10 anos, né? Nunca roubei, nunca matei, mas eu trabalhava a semana inteira para ganhar aquele dinheiro para usar no final de semana. Depois começou durante a semana e depois todos os dias. E aí a ladeira abaixo, né? O buraco fica gigante. E aí a minha irmã descobriu a Fazenda da Esperança, que dava 70 quilômetros de Passo Fundo. Tinha que escrever uma carta, pediu para mim escrever a carta, eu escrevi a carta, marcaram o dia para me levar. E no dia de me levar, eu desapareci da cidade. Eu fugi e não voltei. E um belo dia que eu estou chegando na casa da minha mãe, era 6 horas da manhã, depois de uma noite inteira de drogadição. A minha mãe está na frente da casa e ela diz para mim, agora tu se ajoelha aqui e diz para mim que tu não está usando droga. Porque eu sempre neguei, né? Sempre neguei. E aí eu dei a volta por trás dela, fui lá, peguei uma mochila, botei as minhas roupas e saí de casa. Fiquei praticamente 90 dias morando na rua, praticamente, até que a minha irmã me achou e aí me disse que seria a minha última chance realmente, né, de não perder a família realmente. Que ela estava lá e que se eu fosse, a minha mãe voltaria. Que irmã maravilhosa, isso, hein? Ela é um anjo na minha vida. E aí eu voltei, escrevi a carta e a gente foi para Casca naquele sábado, eu, meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Ninguém falava nada nessa viagem, eu consegui ficar. Era uma triagem que chegava 27 homens na fazenda. Logo no domingo, o coordenador falou, amanhã vocês vão conhecer as psicólogas. E eu pensei, aqui vai ter até psicóloga, porque eu não conhecia, coisa boa, né? E aí na segunda eu levantei aquela coisa de rezar o terço, que eu nunca, né, a minha mãe fazia, mas eu nunca peguei num terço. Mas aí rezamos o terço, tomamos café, descemos num porão e estava lá 27 psicólogas, que se chama enxada, né? Antigamente, quando nós chegamos, falava-se, né? Amanhã, na segunda,
No domingo tinha festa, mas na segunda vocês vão conhecer a psicóloga e eram a Tina, era a Tina de Tramontina. Agora eu não ouço mais isso. É isso aí, então para mim foi ainda essa história, essa época, né? E aí essa coisa de eu ser o cara que era do escritório, sempre fui, né? Trabalhei no atacado do meu pai, depois eu fui vendedor, já não tinha essa coisa da enxada, né? Da fazenda, o corpo não tinha costume, a mão, o corpo né? não. Aí eu me lembro, inclusive, que o Ricardinho, né, que hoje é o presidente aí da Família da Esperança, era voluntário nessa época. E isso, inclusive, me gerava uma revolta, porque ele estava lá capinando um milho comigo, com um sol de 35 graus, e eu pensava, o que esse cara está fazendo aqui? Sem reclamar. Sem reclamar do meu lado. E eu com uma revolta gigante, querendo ir embora a qualquer momento. E não entendia isso, né, dele estar do meu lado lá capinando no milho com sol de 35 graus. E aí essa minha revolta, essa minha rebeldia fez eu só perder. Eu perdi as cartas que eu podia mandar para a família, o seu Hildo cortou isso. Depois ele cortou o rádio que a gente podia ter no quarto e os outros também não iam poder porque o Luciano aprontou. Depois o Luciano... Eles devem ter te amado nesses dias, né? Eu dava chance para eles me amar, né? Depois eu perdi a visita, que aí foi marcante, né? Imagina, tinha no total uns 60 homens que iam receber visita e só eu não recebi. Então aquele domingo para mim foi... Ou eu amava também, vivia a palavra daquele dia, ou eu ia lá para o meio do mato de vergonha e ficava lá, né? E graças a Deus eu resolvi viver a palavra aquele dia, ajudei a servir as famílias, tive um domingo maravilhoso. Mas na segunda voltou a realidade que eu tinha novamente feito a minha família sofrer. E aí no quarto mês, quando a minha família chegou, eu recebi eles de joelho na fazenda. A minha filha com 4 aninhos, a minha mãe, minha irmã, meu pai. E aí fui começando a caminhar no 6º, 7º mês ali, né? A caminhada começou a criar um pouco de corpo e foi sozinho, numa capela pequena, com uma revolta muito grande dentro do meu peito, que eu pedi para ele me mostrar alguma coisa. E eu tenho certeza que nessa capela eu vi o Espírito Santo, porque eu saí com uma força lá de dentro, que aí sim, ali eu sabia que eu ia terminar os 12 meses e ia terminar meu ano. Tanto que 15 dias antes de terminar meu ano, o padre Renato, que era do Rio de Janeiro, apareceu lá pedindo voluntários para ajudar ele num sítio que cuidava dos menores da Baixada Fluminense que eram ameaçados pelo tráfico de morte. E eu me lancei nessa missão junto com o Ricardinho, o Paulinho, o seu Alípio, e a gente foi para o Rio de Janeiro fazer essa missão. Eu fiquei 30 dias lá. Depois eu voltei para a casa da minha mãe com 2 sacolinhas de mercado, que era tudo que eu tinha. Meu pai me ensinou a ser vendedor, né? E ele sempre foi vendedor, caixeiro viajante. Fiz um currículo, comecei a trabalhar em Passo Fundo, conheci uma menina, noivei, casei, consegui um bom emprego, comprei meu primeiro apartamento. E a vida de casado durou 15 anos maravilhosamente bem, até que um dia ela chegou para mim e falou que tinha se apaixonado por uma amiga e que o casamento tinha acabado. Isso para mim foi uma grande perda, né, de todo esse relacionamento, de toda essa vida, mas também foi um grande ensinamento que a fazenda me deixou, porque eu não recaí, eu continuei firme, eu continuei cuidando do meu filho que tinha 9 anos, eu continuei cuidando dos meus clientes, acima de tudo lavando o rosto para ir atender o meu cliente, porque ele não queria saber se eu estava separado, ou se eu tinha passado pela fazenda. O meu filho também não ia entender, então eu tinha que estar de pé. E aí logo após isso eu comprei uma moto, porque eu sempre via os caras dessas motos grandes chegar nos hotéis que eu estava, felizes, né? Com a boca atrás da orelha, como eu digo, porque eu fui para a Argentina, fui para o Chile, e eu disse, agora, né? Eu estou solteiro, eu vou comprar uma moto e vou começar a viajar, e foi o que eu fiz. E fui me preparando, porque eu fiz cursos para pilotar a moto, eu competi por marcas de moto e comecei a viajar. Caramba! Comecei a viajar com amigos, né? Você gostou mesmo da moto? Gostei mesmo, a moto encaixou. E aí, numa dessas viagens, nós estávamos perto da Bolívia, em La Quiaca, na Ruta 40, que é famosíssima, e é sempre estrada de rípel, que chama lá, que é estrada de chão, né? E um amigo meu acabou sofrendo um acidente numa areia.
E foi um acidente terrível, a moto dele capotou 3 a 4 vezes e ele ficou estirado no meio da estrada, a gente achou até que ele tinha morrido ali, né? Mas logo depois a gente viu que ele se mexeu, a gente deixou a moto lá, desceu para uma primeira cidade, pousamos, e a BMW mandou ir para uma cidade maior, que era Salta, na Argentina. E a gente foi, resolveu todos os trâmites burocráticos durante 2, 3 dias, e no terceiro dia tinha uma meia tarde lá livre, e eu disse, vou ver se tem uma Fazenda da Esperança aqui, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E achei a Fazenda da Esperança de Salta, que dava 40 quilômetros de chão. Que coisa, né? E resolvi ir nessa fazenda para visitar. E eles foram comigo. E quando eu passei o pórtico de entrada dessa fazenda, que é um pórticozinho de madeira, eu senti alguma coisa no meu peito, não tinha força nos meus braços para segurar a moto. Estacionei a moto na entrada da fazenda, tem uma santa, já me ajoelhei na santa, comecei a rezar. E eles me levantaram, me acalmaram, a gente foi entrando na fazenda, as gramas cortadinhas, as plaquinhas, paz e bem, aquelas frases da fazenda, né? Na primeira casa batemos, não tinha ninguém, na segunda casa batemos, não tinha ninguém, ouvimos vozes de um galpão, fomos no galpão. Eles estavam no meio da missa, estava tendo uma missa. E aí a gente sentou atrás e eu já olhei na lousa, que estava, né, no quadro negro, a palavra do dia, que era o reino de Deus está entre nós. O padre terminou a homilia, o sermão, e o padre olhou para todo mundo e disse, os senhores viram que acá entrou 3 senhores, não sabemos quem são, não sabemos de onde vêm, pero isto é o reino de Deus entre nós. Terminou a missa, o padre veio reto em nós para saber quem nós éramos. Eu falei, eu sou de Casca, me recuperei há 20 anos, né? Consegui toda a minha vida de volta, cheguei com 2 sacolas de mercado na casa da minha mãe. E os 2 coordenadores estavam junto ali, os coordenadores falaram, tu precisa falar com os meninos. Os meninos fazem um café, tu fica ali com eles e tal. Aí os meus amigos tinham que voltar para a cidade, eu dispensei meus amigos e fiquei, falei para os 20 argentinos. Os 20 no final falaram para mim alguma coisa, mas um deles disse, faz 3 meses que eu estou na Fazenda da Esperança e todas as manhãs eu peço a Deus se a Fazenda da Esperança vai funcionar para mim. Mas ouvindo você que está 20 anos no mundão, isso vai me dar força para mim terminar meu ano. Logo que eles terminaram isso, me deram uma camiseta, a gente bateu uma foto e eu tinha 40 quilômetros para voltar para a cidade, eu voltei flutuando em cima da minha moto e pensando, deve ser isso que ele quer de mim, será que é isso que ele quer de mim? Isso ficou forte no meu peito. No outro dia eu tinha mais 1.800 quilômetros para chegar em casa e aí sim veio a questão mensageiro da esperança, veio na minha cabeça o mensageiro da esperança. E quando eu cheguei em casa, em Passo Fundo, eu liguei para o Paulinho, que fez ano comigo, que já estava na fazenda há mais de 20 anos também como voluntário. Contei para ele e ele disse, liga para o Ricardinho. E aí eu descubro então que o Ricardinho, aquele mesmo que capinava comigo e me irritava... E não reclamava. Já estava dentro da fazenda, né, como presidente da Família da Esperança. Já tinha capinado com os moçambicanos e muito. Já tinha muita história. Aí o Ricardinho me diz simplesmente, vem meu filho. E aí eu fico sem entender muito, mas continuo na minha missão. Vou trabalhar um dia em Guaporé e antes eu passo em Casca, na Fazenda de Casca, onde eles estão fazendo uma campanha para trocar o telhado da fazenda. Era R$300, né? Eu faço essa minha doação, mas quando eu chego no meu carro eu penso, eu fiz a minha parte, o resto da minha turma, né? Aí eu faço o meu primeiro vídeo, sem nem ser mensageiro da esperança, sem nem ter nada. E falo, né? Você que está aí, que puder ajudar aqui a fazenda, é aqui que eu me recuperei. É por essas pessoas e por essa instituição, por essa obra que vocês têm o Luciano, o representante e tal, falo com meus clientes. E aí boto meu telefone de lado, vou atender meus clientes, o telefone não para, e aí de noite a gente descobre que tinha milhares de mensagens, já tinha entrado bastante dinheiro para ajudar a fazenda. E encontro a filha do Hildo em Guaporé, peço o telefone do Hildo, ela me diz, o Hildo está chegando a semana que vem, lá da África, de Moçambique, e ele vai renovar o passaporte lá em Passo Fundo. E aí eu marco esse encontro com o Hildo e penso, aquele cara que foi meu algoz, na realidade foi o que me salvou. Foi. O cara que me cortou tudo lá quando eu estava dentro da fazenda. E agora eu vou falar o quê para ele? Eu faço todo um planejamento para falar e chego lá e só choro quando encontro ele. Mas ele me conta o que ele está fazendo lá na África, ele me conta do furacão Idai, ele me conta do que tinha acontecido.
e me fala dos padrinhos, que pode ser padrinho da creche. E eu já imediatamente me torno padrinho. E ele me diz, eu preciso de mais 70 padrinhos. E eu digo, então me dá, que eu vou arrumar esses padrinhos nas minhas viagens, porque eu quero ser o mensageiro da esperança, eu quero dar testemunho nas fazendas. E desde 2019, essa é a tua vida. É a minha vida, eu encontrei realmente um propósito, eu recebi um chamado, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E agora, Maria do Carmo, em 2025, novamente eu tive uma experiência muito forte com ele, porque eu sofri um acidente que pouca gente sabe, assim, né? Porque não costumo falar, por causa que a moto é uma coisa que divide muitas moto foi um veículo feito para cair, ela só tem 2 rodas. A gente é teimoso, quer deixar ela de pé. É muito perigoso. Isso, então como eu tive esse acidente, e esse acidente foi muito forte, mas a minha moto ela não teve nenhum arranhão. Uau. E eu saí sem nenhum arranhão. Eu já ia te perguntar, o que nada, você quebrou? Nada. Eu não quebrei nada, a moto não quebrou nada. Uau. Mas eu fui imprensado por 2 carretas. Que isso? Na BR-470 lá em Blumenau. Então foi uma coisa assim que quando eu levantei e quando eu peguei a moto, que eu parei no primeiro posto, eu botei ela no cavalete, eu dei 3 voltas em volta da moto para ver o que tinha acontecido. E eu não achei um risco. Eu não achei nada. E você? E eu, nada. Tá ileso a minha também. roupa, nada. Porque a gente anda com proteção, né? Tudo protegido, as roupas da moto, Sim. capacete e tudo. E eu pensei, de novo ele quer falar alguma coisa comigo. E aí, passado alguns dias de tudo isso, eu recebo uma ligação do Frei Hans, que me pede para vir para cá, participar de uma missa com o Padre Alessandro, onde eles estão de novo levantando dinheiro para Moçambique, onde ele quer de novo que eu falasse sobre a Xitaitai. E aí eu tenho a inspiração de criar um elemento que simbolize essa adoção das pessoas, esse apadrinhamento das pessoas para o Centro Infantil Xitaitai. Eu vejo que 2025 de novo ele está mexendo comigo, ele está dizendo, é isso, vamos lá. Ele está soprando de novo a fogueira para pegar fogo mesmo. A Fazenda da Esperança hoje ela tem uma creche em Moçambique, na África. Faz 2 anos que nós temos lá um Centro Infantil Xitaitai. Depois vocês vão poder acompanhar no meu Instagram. Todo dia a gente recebe 200 crianças, da alimentação, da educação, busca ela nas aldeias. Então é um projeto muito lindo que a gente tem lá. E existe um apadrinhamento nessa creche. Então eu apadrinhei já essas crianças, todo mês eu faço meu depósito. E eu descobri que eu podia conseguir mais padrinhos que isso. E o que foi que você pensou em criar para essa campanha? Eu sempre queria um símbolo que expressasse, mas que eu falasse com as pessoas mesmo, né? E aí eu tive essa inspiração de Deus para criar uma pulseira pulseirinha do Centro Infantil Xitaitai, né? Que vai ser um símbolo que as pessoas vão receber quando elas adotarem uma criança. A adoção ela é feita a partir de R$100 por mês, porque com R$100 por mês a gente consegue alimentar uma criança em Moçambique por um mês. Com certeza. É diferente do Brasil. No Brasil a gente com R$100 come ali um sanduíche, ali bebe alguma coisa, acabou os R$100. Mas para nós hoje com R$100 lá em Moçambique a gente dá comida para uma criança. O dinheiro deles é o Medi-Cal. Isso, então o Medi-Cal é muito nós. barato. Então é essa experiência de ter essa inspiração, fazer a pulseira e hoje divulgar isso junto com o Frei Hans, Padre Alessandro Campos, todos da Fazenda, o Geve aqui nessa festa maravilhosa que ela tá fazendo. Você fez um monte de gente ali contribuindo, ali nessa festa do jubileu, eu já peguei, olha, nós temos mais de 150 padrinhos nessa semana. O Frei Hans me ligando de viagens dele, pegando grandes empresários que estão apadrinhando 50 crianças. Olha que legal. Elas não estão apadrinhando uma, elas já pegam 50 crianças. Para eles é dinheiro de café. É dinheiro de café. Então, é um movimento que eu vejo que em 2025 Deus está fazendo de novo um outro momento do Mensageiro da Esperança, para realmente eu ver que é o meu propósito para o resto da vida, eu falo. Você tem que agradecer ao teu pai, ele ter te ensinado a vender, né? Isso, esse dom, a primeira vez que eu vim, inclusive, para apresentar o Mensageiro para o Frei Hans, a primeira pergunta que o Frei Hans me falou foi onde é que eu trabalhava. Aí quando eu falei que empresa era, é uma empresa que tem 142 anos no Brasil, é alemã inclusive, o Frei Hans disse, você precisa cuidar do seu trabalho e dos seus filhos, mas se você quer ser o mensageiro, eu tenho uma missão. E ele puxou uma caixa
com 248 chaveiros do Centro Infantil Xitaitai. E ele me disse, quanto dá para vender? Eu disse, eu acho que R$10, né, Frei? Então tá aqui, a tua primeira missão com o Xitaitai. Eu carreguei na moto e fui seguir a minha peregrinação. Cheguei no primeiro posto para abastecer, o frentista olhou a moto e disse, o que é esse mensageiro? Eu disse, Dá para mim. Eu disse, eu me recuperei das drogas, fazem 20 anos, né, quando começou o projeto. E eu me recuperei das drogas, fazendo a esperança e tal, e hoje eu vendo esse chaveirinho aqui a R$10. O frentista me olhou e disse, então me dá 4. Pronto. Eu tinha entendido que eu tinha que passar o carisma e depois vender e mandar o dinheiro lá para a creche. E aí começou. Aí eu desenvolvi um boné, né? A gente criou um Pix lá para a creche direto. O cara comprava o boné por R$100, um boné lindo, Mensageiro da Esperança. 300 bonés eu ganhei de uma indústria, os caras não me cobraram R$1. Olha. E o Pix era direto para o Centro Infantil. Aí eu voltei para Passo Fundo, um amigo meu me procurou e disse, meu irmão está vindo e ele quer sentar contigo para entender o projeto. Eu sentei com ele é um grande jogador de pôquer, ele tem uma escola de pôquer no Brasil. E é online, ele joga em Las Vegas também, ele é um dos maiores do Brasil. E ele me disse, tudo que eu ganho há anos, 10% eu guardo, porque eu queria doar. E eu nunca achei para onde doar. Então eu quero a tua conta, porque eu tenho R$200 mil para te passar. E eu disse, Chico, não é por aí. Para mim, tu não vai depositar nada nunca. O projeto é meu, eu vou viajar com o meu dinheiro. Mas tu espera, que eu vou falar com alguém que... Aí eu liguei para o Hildo. O Hildo disse, Luciano, nós estamos recebendo umas ruínas para fazer a segunda Xitaitai, a segunda fazenda. Então, a gente precisa desse dinheiro. Mano. E aí eu fiz todos os trâmites para mandar para lá. E aí não parou mais. Aí... Lá na minha cidade, hoje, através do Grupo GEV, né, que é essa maravilha também, lá em 2019, quando eu comecei o Mensageiro da Esperança, eu procurei o pessoal do GEV para nós reforçar tudo isso. A gente criou o sopão, né, então a gente faz marmita todo domingo em Passo Fundo, mais ou menos 80 marmitas. E tem um outro grupo que nasceu na pandemia, chama Amigos da Rua, que faz as 80 marmitas também nos outros dias da semana. Que legal. E também ajuda uma ONG que chama SOS do Bem, que é ligada a outra igreja, mas é com crianças. É gente? É gente, não interessa é ser humano, religião. é como morador de rua, não me interessa. E aí a gente também ajuda com o projeto do Mensageiro da Esperança lá também. Hoje eu sou vice-presidente da Fazenda da Esperança Feminina de Passo Fundo, então acabaram me colocando nesse cargo lá. Para mim não mudou nada, porque a gente já tinha ligação com as meninas lá, né? O interessante disso é que quem coordena hoje lá é a Janete. E no dia que a Janete chegou, me chamaram, né? Vem conhecer a nova responsável. E eu cheguei lá e a Janete me olhou e disse, agora eu vou trabalhar com o menino, que eu vi o testemunho, há 4 anos atrás, lá no Centro Feminino. Aí eu disse, sim, tu vai trabalhar com aquele menino. Viu que não sou só eu que te chamo de menino? Então essa experiência com a Janete também foi muito forte. E como essas, Maria do Carmo, tem milhares, porque são 6 anos de história do Mensageiro, e Deus já plantou uma semente do livro do Mensageiro aqui com a Adriana, da editora, ela já me chamou. Uai, que legal. Então, quem sabe sai um livro para nós ter a renda, inclusive. Você vai ter que escrever tudo isso para alguém? Isso, escrever tudo isso para vender esse livro também em breve para o Centro Infantil Xitaitai. Em breve vai sair a camiseta do Mensageiro, o boné de novo. Vários produtos que a gente vai vender com a renda 100% do Centro Infantil Xitaitai. Então eu peço a todos que estão vendo a gente, que me procurem nas redes sociais, Mensageiro da Esperança 2, né, no meu telefone, que depois o pessoal vai botar aqui, e venham comigo, né, para padrinhar essas crianças, para colocar essa pulseira, para quando se encontrar, que, né, opa, olha ali, ó, tem um padrinho, uma madrinha. Eu ainda não tenho. Não, olha aqui, ó. Mas você não vai pôr lá? Vamos de novo. Vamos. Aí, ó, aqui vai uma. Vai, depois. E agora, essa aqui, simbolicamente, eu quero colocar aqui, ó, porque no nosso estúdio a gente tá com o mapa mundi aqui, ó. E aqui tá Moçambique. Então aqui vai ficar ali, nesse momento aí, o nosso símbolo aqui da Xitaitai. Hoje a gente tem 500 crianças atendidas, mas o Frei Hans quer dobrar o turno. Então a gente vai atender 1000 crianças, por isso a gente precisa desses padrinhos urgentemente. E quando a gente colocar 1000, Maria, vai ter 2000. Com certeza. Em fila de crianças esperando. Você já foi lá?
Não, aí que tá. Você precisa ir. Aí você vai ver quão importante é esse teu gesto de arrumar padrinhos para aquelas crianças. A gente está com uma peregrinação do Mensageiro da Esperança em 2026, junto com o padre Alessandro Campos, junto com o Luciano Goulart, com a Patrícia Goulart, que é embaixadora mundial. Isso foi muito interessante. A semana que o Frei Hans me nomeou embaixador mundial do Centro Infantil, a Patrícia esteve aqui. E quando ela esteve aqui, a gente ficou conversando uma tarde inteira, eu e ela. E eu nomeei ela também embaixadora. Então a gente vai ter essa missão de, em 2026, fazer essa peregrinação por Moçambique, pelas 3 creches que estão lá e pela 4ª, inclusive, que está sendo construída. Estou dando o certificado que o Luciano do Amarante é mensageiro da esperança. Ele já passou no Brasil inteiro visitando as fazendas. E a partir deste momento, ele se torna embaixador mundial do Centro Infantil de Taitai, em Moçambique. As crianças precisam da ajuda dele, mas ele também não pode ser padrinho de 1000 crianças. Então ele precisa você ser um padrinho, uma madrinha. Eu acredito você vai conseguir. Está autorizado de tocar os corações de muitas pessoas. Obrigado. A sua bênção, Frei Lopes. Muito obrigado. Espero fazer jus a toda essa responsabilidade de conseguir os padrinhos por todo o mundo. Por onde eu for, conseguir os padrinhos para o Centro Infantil Xitaitai. Obrigado, Frei. Muito obrigado. Paz e bem a todos. Paz e bem. Luciano, muito obrigada em nome das crianças da Xitaitai, em nome da Fazenda, né? Porque você é um ex, em nome do GEV, em nosso nome. Muito obrigada. Vocês viram que coisa mais linda? É assim. O menino chega à fazenda, daquele jeito que todo mundo sabe que ninguém quer por perto, chega um dependente químico e sai um dependente de Deus. É isso aí. Obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais uma entrevista especial. Até lá. Tchau.